dadas essas mortes que ocorreram por conta do uso de metanol na falsificação de bebidas, que acabou essa falsificação se popularizando de uma forma, dado o risco que isso tem. Nós tivemos esse exemplo aí do metanol, que se pode ver a quantidade de mortes que tiveram, né, no estado de São Paulo e até no Brasil, em virtude dessa comercialização dessas bebidas que foram falsificadas. Muitas vezes o comércio, ele tem ciência e por conta do lucro, ele quer adquirir um produto mais barato. Como diz aquela máxima, não existe crime perfeito, né? Então a gente vai buscar aqueles furos, né, no dique ali do criminoso, daquilo que ele acha como um plano perfeito, e que a gente consiga puxar aquela linha ali do novelo. Bem-vindos a mais um episódio do Wine Opencast, o podcast onde bons vinhos encontram boas conversas. Hoje o papo é muito sério, hein? E vai muito além do vinho. A gente vai falar sobre o mercado ilegal de bebidas falsificadas, um crime que cresce no Brasil e coloca em risco a saúde de milhares de pessoas, além de movimentar muito dinheiro em mãos erradas. Nosso convidado de hoje entende profundamente desse assunto. É o Dr. Wagner Martins Carrasco de Oliveira, delegado de Polícia Civil daqui de São Paulo, professor especialista em crimes contra a propriedade imaterial, responsável por diversas operações que desmantelaram esquemas de falsificação de produtos, desde peças automotivas até brinquedos e, claro, bebidas também. Ele vem compartilhar com a gente o que está por trás desse tipo de crime que mistura tecnologia, máfia e muito perigo. Dr. Wagner, prazer enorme recebê-lo aqui. Acho que esse é um assunto muito pertinente hoje em dia, né? Que é a falsificação, principalmente de bebidas, que está colocando aí em risco. A gente não pode nem mais tomar um drink sossegado, tem que se preocupar com isso também agora, porque você acha que isso está crescendo no volume que está crescendo? Porque falsificação a gente sempre teve, mas agora entrar por essa outra seara também. Olá, muito obrigado. É um prazer, uma enorme satisfação de estar presente aqui no seu podcast, que é muito conhecido, renomado e bem agradável, com assuntos bem agradáveis e, obviamente, quando envolve vinho também acaba ficando mais agradável ainda. Então, nós temos hoje essa demanda, né, que foi algo que chamou muito atenção, principalmente no que tange a questão das bebidas falsificadas, em virtude das inúmeras mortes que ocorreram, né? Dadas essas mortes que ocorreram por conta do uso de metanol na bebida, na falsificação de bebidas, acabou então tendo essa dimensão que acabou essa falsificação se popularizando de uma forma, dado o risco que isso tem. Mas nós temos que a pirataria de modo geral, e desde que eu comecei a trabalhar nesse meio da pirataria, ela é algo que se avolumou, né? Algo bastante recorrente aqui a nível de Brasil, até por uma questão cultural, digamos assim. Então nós temos dos mais diversos tipos, não só a bebida, mas dos mais diversos tipos de falsificação que se possa imaginar, e assim, de certa forma, quem acaba contribuindo é a própria cultura, os próprios costumes que nós temos em aceitar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de falsificação. Porque eu acho que assim, a questão do metanol, né, que aconteceu recentemente, ela só atingiu um limite máximo e disparou um alarme assim, do quão assim, preocupante, né, e delicada a questão da falsificação, né? E eu acho que também essa questão da falsificação não é só aqui no Brasil. Eu acho que em muitos lugares também isso é difundido. Mas aqui no Brasil chegou enfim, mortes, né? Aconteceram em relação a isso, mas a falsificação ou contrabando, principalmente falando de vinhos e bebidas, ela vem crescendo absurdamente, né? E o que a gente pode fazer para tomar certas precauções quando a gente for comprar alguma coisa? Você falou uma coisa muito interessante, que é uma questão cultural, né? Mas quando a gente está falando em bebida, a gente está colocando em risco não só a nossa vida, mas sim com quem a gente está compartilhando, principalmente quando o assunto é vinho. Como é que a gente pode tomar esses certos cuidados e quem está por trás disso também, né? Veja, você tocou em dois
vieses diferentes. Então, por exemplo, primeiro você falou muito a questão relacionada à falsificação, e nós temos a questão também relacionada ao descaminho, aquelas bebidas que são trazidas do exterior sem que haja um recolhimento de tributo. Nessa segunda hipótese, aí nós temos também, em determinados casos, se não for, obviamente, aquela quantidade em que é delimitada e permitida para que seja trazido e que entre ao país sem recolhimento de tributos, então nós temos que está ocorrendo ali um crime de descaminho, e isso acaba sendo grave também, né, no sentido de que esse mercado ele acaba causando um prejuízo enorme. E também a questão relacionada a um prejuízo enorme para as empresas, né, para as indústrias e para quem vende o produto aqui, gerando uma concorrência até desleal. E bem como acaba sendo também um prejuízo aí para a questão tributária, né, para o próprio Estado, para o próprio governo, que aí ele deixa de poder estar alocando os recursos que seriam recebidos por meio do tributo às políticas públicas que são estabelecidas como prioritárias. E aí nós temos segunda questão que diz respeito à questão da falsificação. E essa questão, como você bem disse, né, ela, além de trazer um mal para a saúde do indivíduo, ela acaba gerando também uma série de outros problemas no seguinte sentido. Nós temos ali uma estruturação de criminosos que eles acabam trabalhando e se especializando, se aperfeiçoando no sentido de falsificar e disseminar todo esse problema. Nós tivemos esse exemplo aí do metanol, que se pode ver a quantidade de mortes que tiveram, né, no estado de São Paulo e até no Brasil, em virtude dessa difusão e dessa propagação, dessa comercialização dessas bebidas que foram falsificadas. Então, nós já realizamos, e como você até falou, ganhou isso numa notoriedade muito grande por conta das mortes, mas esse ano, por exemplo, nós realizamos uma série já de trabalhos relacionados a fábricas de bebidas falsificadas ou então adegas e comércios que vendem bebidas falsificadas. Nós temos aí mais de meia dúzia de trabalhos que nós executamos só na nossa delegacia especializada e muitos outros realizados no próprio DEIC e até mesmo em outras unidades territoriais da Polícia Civil. E isso não tinha a dimensão que se teve por conta das mortes, né? Que óbvio que chamou mais atenção. Mas não deixava também anteriormente de ser menos importante. E essa importância ela deveria ter sido levada e deve sempre se levar em conta a importância que é essa questão da falsificação. E aqueles que fomentam toda essa sistemática, essa cadeia, né? O brasileiro ele tem aquela cultura de querer levar vantagem em tudo. E muitas vezes... A famosa lei do Gerson. Exatamente. E nós não podemos generalizar, né? Porque Sim. Muitas vezes a pessoa adquire a bebida sem ter conhecimento de que ela é falsificada. Principalmente quando nós falamos em distribuidores e comércios. Mas muitas vezes não. Muitas vezes o comércio, ele tem ciência e por conta do lucro, ele quer adquirir um produto mais barato ou ele arrisca, né? Ele arrisca assumindo qualquer risco de comprar mais barato porque ele está tendo uma margem de lucro maior, ou então ele tem ciência que ele está comprando um falsificado. E ele compra o falsificado porque ele quer aumentar essa margem de lucro dele e depois como ele leva isso ao consumidor final e acaba dando problemas como deram com o metanol ou outros problemas que não tão graves que cheguem a levar à morte, cegueira ou outros problemas muito graves, mas acaba gerando um problema de saúde na pessoa, quer momentâneo ou então a longo prazo isso pode refletir de alguma forma. Eu acho que é até uma falta de inteligência, né? Porque a princípio, assim, vamos falar do que eu venho estudando, né? Em relação ao vinho. Quando você compra uma garrafa de vinho, você não quer beber o rótulo, né? Você quer beber o que está dentro da garrafa, você quer beber o líquido, você quer ter um prazer, né? De degustar um vinho, de ter o prazer e o privilégio, acima de tudo, de degustar um trabalho que foi feito no campo, e o cara teve todo um trabalho lá para fazer aquele estilo de vinho e tal. E aí ele acaba, por uma questão egóica, comprando um rótulo, né, para levar para alguém. Eu fiz até um post no meu Instagram, né, o Juan Alba 4, que eu falo de vinhos, sobre a responsabilidade que eu me coloco nesse lugar. Né? Eu sou responsável por aquilo que eu compro e por aquilo que eu compartilho. Então, eu acho que se as pessoas não comprassem ou procurassem se informar para
conhecer, saber a procedência de qualquer coisa, tá? A gente está falando de vinho porque é algo que está vindo à tona agora com esse problema todo do metanol. Mas eu acho que é uma responsabilidade grande de você comprar alguma coisa e compartilhar qualquer tipo de produto que não seja verdadeiro, que não seja real, que você não esteja até contribuindo para aquele produtor, que a gente tem que pensar que no caso do vinho, por exemplo, o cara é um produtor rural, é um cara que a vida dele não é fácil, né? E você comprando um produto de descaminho, você está tirando dessa família. Eu tive agora no Sul e conheci uma família de cooperados, né? Visitei uma vinícola cooperativa e fui numas terras que eles fazem parte das famílias que produzem as uvas para fazer os vinhos. E, poxa, pessoas que trabalham com afinco, pessoas sérias, pessoas competentes, pessoas que, né, envolvem toda a família. Então, você comprando um produto de descaminho, esse dinheiro com certeza não vai chegar nele, porque o produto não é dele. Né? Ou então o que foi feito por ele foi diluído de alguma forma, até com questões. Então, acho que a gente tem que ter, como consumidor, uma responsabilidade grande também na hora que a gente vai comprar alguma coisa e compartilhar, né, isso que a gente está comprando, esse produto. Sim, eu penso da mesma forma. Nós podemos até fazer um paralelo, né? Por exemplo, o crime de roubo, o crime de furto, os crimes patrimoniais em si, eles só existem porque há uma receptação, grosso modo, porque alguém recepta esse produto. Então por exemplo, quando roubam, roubam aliança, por exemplo, é porque tem alguém que vai receptar esse ouro e aí acaba gerando interesse em ter o crime patrimonial. Então aqui nós podemos traçar esse paralelo, é a mesma coisa. Se nós não tivéssemos quem procurasse não só de bebida, né, mas outro tipo de produto, que não só procurasse, mas também não aceitasse a falsificação, nós não teríamos a falsificação, porque isso não teria mercado. Então, obviamente, não seria rentável, não teria por que existir. Então, traçando esse paralelo, eu concordo com o que você diz. E realmente, muitas vezes, é aquela questão de se colocar no lugar do outro, né? É uma questão de civilidade. Então, assim, como você disse, aí citou o exemplo da vinícola que você foi visitar no Sul. O cara, ele ficou anos, às vezes, né? Ele vai ver a questão do DNA da uva, ele prepara a melhor uva, ele tem todo um cuidado, né, do tratamento, o que ele vai usar naquele cultivo ali para que não mude o sabor ou para melhorar, a questão para deixar um pouco mais úmido ou menos úmido, enfim, diversas coisas que não é do dia para a noite, é todo um cuidado. E ele investe nisso também, né? E ele gasta não só a energia dele, né? Mas também dele, da família, mas também a questão patrimonial também. Ele acaba investindo porque aquele é um sonho dele e é como se fosse um filho. Toda criação é como se fosse um filho. Sim, sim. E ao final acabam tendo as falsificações que acabam levando um prejuízo para ele, né? Que além do prejuízo patrimonial também é algo que dói, né? Por conta da reputação. E eu percebo muito isso, que a gente trabalha muito com as marcas, e as marcas não só de bebidas, mas as outras marcas também, eles têm uma preocupação muito grande com a reputação, porque ele tenta entregar ali para o consumidor o melhor produto possível, com uma certificação, com os testes de qualidade melhores possíveis, para que aquele produto dele esteja saindo na rua, a pessoa olha aquela marca dele estampada ou numa camiseta, ou numa bebida, ou em qualquer tipo de produto e fala, é aquilo que eu quero porque aquilo ali é bom e tem uma durabilidade. Então. E ao passo que outro vai lá e falsifica e joga essa imagem da marca dele muitas vezes no lixo, né? Tudo aquilo que ele construiu, ele acaba jogando no lixo, né? Tem um exemplo claro de bebidas, tratando de bebidas, e você falando da questão da ostentação, né? Pessoas às vezes querer comprar. Nós uma vez fizemos um trabalho numa balada. Uma balada até era bonito o local, não era um local feio. E chegando nessa balada lá, o cara vendia um combo, né? O comerciante, ele vendia um combo de uma determinado espumante, que é uma espumante conceituada, num valor aí que num supermercado deve ter valor de R$100 e poucos, mais ou menos. E ele vendia um combo de meia dúzia delas, com valor parecido ao valor de um supermercado, que numa balada, obviamente, se pagaria um pouco mais caro. Sim. Só que assim, ele fazia o que nós chamamos de falsificação por rotulagem, né? Trocava o rótulo da bebida e usava uma bebida muito mais barata
Só que assim, o sabor, é o que você fala de sabor, de conhecimento, né? De conhecer sobre o produto que você está adquirindo, tentar estudar sobre o produto que você está adquirindo, principalmente quando se trata de degustar. Ele colocava num lugar que era aquela Chandon ali, ou uma demi-sec, eu não me lembro quais seriam, ou um outro tipo de bebida ali da espumante. Ele colocava então uma que era feita com moscatel. Né? Então, ou seja, o sabor é completamente diferente. Sim, e passava, sim. né? E a pessoa adquirida e estava ali no baldinho dela, né? Com gelo, ostentando uma bebida que é uma bebida mais popular, digamos assim, mais conceituada. Então, eu concordo plenamente com o que você fala. Esse cuidado deveria ter. E se nós tivéssemos consumidores conscientes nesse sentido, nós diminuiríamos sob maneira essa questão da falsificação. Todas as pessoas que aplicam qualquer tipo de golpe, elas sempre deixam algum rastro, né? Inclusive ou seja, parafraseando um pouquinho, brincando um pouquinho, em alguns lugares as digitais e agora no mundo digital ele deixa lá, né? Como é que isso vem contribuindo, né, para o trabalho de vocês, para que para que essas pessoas sejam punidas, né? Vocês encontrem essas pessoas e acabem punindo para que elas, enfim, para que a gente tenha mais tranquilidade, né? Para que diminua esses casos. Juan, de certa forma, a pessoa, o criminoso, né? Que ele planeja um crime, ele imagina que ninguém vai descobrir. Ele acha que ele... Parte dessa premissa. Né? Parte dessa premissa. Ele acha que ele fechou todas as portas de janelas e ninguém vai entrar. Ele está na concepção dele, o crime perfeito. Ninguém pratica o crime falando assim, vou ser pego daqui a pouco. Isso, com certeza. Só que assim, nós, né, como polícia, nós temos também elementos, meios dos mais diversos e expertise, principalmente, para a gente tentar buscar esses erros, né? Essas falhas. Como diz aquela máxima, não existe crime perfeito, né? Então, nós buscamos essas máximas. E no meio digital, inclusive, é algo que a gente vai buscar aqueles furos, né, no dique ali do criminoso, daquilo que ele acha como o plano perfeito, em que a gente consiga puxar aquela linha ali do novelo e ir buscando, então, quer a autoria, quer o próprio... E o digital ajuda muito nessas buscas? Todo tipo de tecnologia ajuda demais, principalmente hoje, né? Hoje em dia, você quer comercialização, e nós falando principalmente de bebida, né? Bebidas... Falando em bebida, vou servir aqui já um pouquinho para você. Principalmente em se tratando de falsificação, é muito comercializado através da internet, né? Através dos marketplaces. Sim. Eles tomam, né? As medidas que eles entendem que evita, né, de serem rastreados ou mesmo de serem encontrados, e nós tomamos as nossas no sentido de rastreá-los e encontrá-los, né? Então, assim vai, é o trabalho nosso, assim, diário. Muitas vezes é hercúleo, difícil, mas a gente vai nesse sentido. Fazer uma brincadeira aqui com você. Essa garrafa aqui, você diria que ela é uma garrafa... contrabandeada, ela é uma garrafa, enfim, autêntica, é um produto autêntico? Como é que você identifica que ela pode ser algo que não é legal, vamos dizer assim? Então, aparentemente, visualizando a garrafa aqui, ela parece que é o produto autêntico. Não aparenta, pelas nuances que tem, até a questão de rótulo, como o rótulo está apresentado, em que pese haver uma diferença de uma bebida para outra, assim, mas ela não parece que ela é um produto inautêntico, né? Ela é autêntica. Agora, a questão é a seguinte, quando é vendida aqui, ela é importada, ela acaba tendo que ter a tradução de todos os elementos relacionados no rótulo, né, para o português. Por exemplo, aqui nós já não temos a tradução. Então, certamente ela foi trazida do exterior, né? Óbvio que tem-se um limite para trazer. Quando há uma viagem, por exemplo, vai viajar para a vinícola, tem um limite de garrafas que pode ser trazido e pode ter sido uma garrafa dessa forma. Mas nós temos, então, essa diferenciação, só que ela é autêntica.
Ah, maravilha. Bom, quis fazer uma brincadeira com ele, claro, né? Essa aqui foi uma garrafa que eu ganhei de uma produtora de vinhos na ProWine, uma feira de vinhos que teve aqui, a maior feira de vinhos das Américas, uma feira maravilhosa, onde a gente tem a oportunidade de trocar conhecimento, conhecer coisas novas. E eu fui visitar o stand dessa vinícola Selva Andina, uma vinícola lá do Vale do Uco, da Argentina, da região de Mendoza. E, enfim, ela me presenteou, porque normalmente essas pessoas, quando vêm para cá, não querem voltar com garrafa para lá, né? Sim. Então eles vieram expor, inclusive eles estão procurando importadores aqui, um Malbec muito bacana, uma uva que se tornou emblemática aqui no Brasil, né? As pessoas curtem muito Malbec. E qual é a sua relação com o vinho, Wagner? Eu adoro vinho, né? Eu adoro vinho, tomo vinho constantemente. É uma bebida que eu gosto bastante, né? Conheço pouco, não sou um conhecedor, não tenho um conhecimento profundo, mas conheço um pouquinho naquele lance que você falou, né? De ter um conhecimento sobre o que você está tomando, sobre o que você está bebendo, parece que fica melhor, né? Quando você sabe um pouquinho. Sem dúvida. Então, eu gosto bastante. Tem alguma uva de sua preferência? Na verdade, eu tenho uma preferência minha, são os vinhos, os italianos, os primitivos de Mandura, que são uma preferência, que é um vinho, né, que até pela elaboração, e lá de Mandura, né, os de Puglia são legais também, mas o de Mandura é uma área mais delimitada dentro de Puglia ali, e que tem umas regras de produção, né, e que são os preferidos, a meu ver. Mas, por exemplo, você está com o Malbec aí, o Malbec é excelente também. Malbec chama um bom churrasco de final de semana, né? Excelente, principalmente o odor, né, do Malbec é uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma característica de violeta que é muito do Malbec, né? Então, exatamente. A gente tem essa característica e com uma carne vai ótimo. Então, ó, espero que você goste do nosso Malbec aqui, até agradecendo o presente. Muito bom. Com certeza esse vinho não passou por madeira, está bem fresco. Eu acho que isso é uma característica da nova produção, né, dos vinhos argentinos, que estão tirando um pouco esses vinhos mais encorpados, né? Mas com certeza o primitivo de Mandura ele ainda preza por essa robustez, por esse encorpado, né? Até um certo dulçor que nem todos os primitivos de Mandura têm, né? Principalmente dessa denominação de origem aí, que é de Mandura. São vinhos espetaculares. Eu também tenho uma apreciação grande pelos vinhos italianos. O meu preferido é o Amarone della Valpolicella, que esse sim tem um dulçor mais carregado. Enfim. E muito se fala... voltando aqui ao assunto, que eu acho que é extremamente pertinente, diz-se muito que estariam o PCC por trás de todo esse comando, essa onda de falsificação e tudo mais. Isso tem fundamento ou às vezes as pessoas querem nomear, né, alguns culpados para isentar outros, né? O que você pode contar um pouco para a gente, se é que você pode contar alguma coisa para a gente? Isso é uma questão assim, como eu disse, nós já efetuamos diversos tipos de trabalho relacionados a fábricas de comercialização de bebidas falsificadas. E nenhum desses trabalhos nós vislumbramos qualquer participação do PCC. Nós temos que separar assim, algumas coisas, né? Por exemplo, quando se fala tem organização criminosa, aí vai depender. Vai depender porque existe uma lei nacional, a Lei 12.850, que essa lei ela estabelece alguns requisitos para que seja considerado um crime organizado ou não, ou seja, para que haja uma organização criminosa. E se você pegar uma situação, estiver diante de uma situação que você vislumbre todos esses elementos constantes da lei, você pode fazer um enquadramento de que é um crime organizado. Ou seja, então ali você está prendendo 10, 15 pessoas que pertencem a uma organização criminosa e você está prendendo por esse artigo do crime
da lei de organização criminosa. Só que daí falar que essa organização criminosa é o PCC é uma coisa muito diferente. Então, às vezes, a relação que você estabelece entre organização criminosa, muitas vezes eles generalizam. Então, vai ser feita uma pesquisa, e é feita uma pesquisa e vê-se que a apreensão por bebida falsificada é feita com relação, está lá constando, né, a organização criminosa. Mas essa organização criminosa é o PCC? Mesmo porque não existe só essa organização criminosa, né? Sim, então, assim, basta estar dentro dos requisitos. Então, ou seja, nós não vislumbramos ainda dentro desse cenário essa participação do PCC em si. Né? As razões para as quais são, às vezes, difundido isso, nós não entendemos. Muitas vezes pode ser razões comerciais, pode ser para uma valorização, enfim, mas eu não sei, nós não sabemos quais são as razões. Mas, tecnicamente, nós não podemos falar, porque nós temos que ser técnico, né? Temos que ser profissionais. E nós temos que citar isso daí se realmente nós vemos indícios, elementos que possam apontar nesse sentido, né? E você pode compartilhar com a gente uma operação que foi bem sucedida nesse sentido de você desmantelar uma quadrilha, uma organização criminosa ou pessoas até que estejam praticando esses atos? Você tem como falar para a gente como é que foi? Porque eu acho que cada caso desvendado ele tem formas diferentes de serem executadas, né? Você pode compartilhar com a gente um caso que tenha sido interessante? E eu, pelo menos, tenho muita curiosidade, né? Eu consigo citar, assim, relacionado à bebida, vamos falar para ser mais recente, desse ano, né? Uhum. Então, desse ano, 3 ou 4 casos que chamaram muito a nossa atenção pela organização, né? E pela organização e volume de produção. Um que foi na região de Piracicaba, em que nós desmantelamos lá uma quadrilha que eles atuavam, né, uma associação criminosa que eles produziam cervejas, né? Então eles faziam cervejas. A falsificação ela tem 2 tipos, né? Ou você produz o líquido e você invasa o líquido, o líquido falsificado em si, ou você pratica o que nós chamamos de rotulagem, que é a troca de rótulo. Então você pega uma cerveja mais barata e coloca um rótulo falsificado de uma cerveja mais cara. Então nós pegamos uma estrutura muito grande, muito suntuosa lá no interior, que nós tiramos de lá, acho que 2 ou 3 carretas grandes de carga pelo que eu me lembro, na verdade foram cerca de 14 milhões em produtos apreendidos naquela oportunidade. 14 milhões? 14 milhões, algo próximo disso daí, que entre rótulos, né, garrafas cheias, garrafas vazias, tampinhas, tudo, e eles tinham uma estrutura de produção, bastante gente trabalhando, e eles tinham uma estrutura de produção muito organizada, né? Em que eles pegavam, envasavam, colocavam as tampinhas, só que as condições sanitárias, obviamente, não são as ideais. Normalmente não são condições sanitárias. Normalmente, né? Normalmente não. Nós já vimos teve fábrica que nós já vimos que o envasamento era feito dentro de um banheiro, só para você ter uma noção, né? E uma fábrica menor em São Bernardo. Então, essa foi uma das que nos chamou bastante atenção. Foram algumas pessoas, acho que 6 ou 7 pessoas presas na oportunidade, que estavam trabalhando lá. E o que foi interessante foi o levantamento que foi efetuado pela equipe de investigação, que tiveram um trabalho, assim, principalmente por ser distante, de irem várias vezes, tomarem os cuidados devidos. E isso você pode contar um pouco para a gente, esse processo? Que eu acho que esse processo, como é que chega a denúncia até vocês, ou como é que chega a suspeita até vocês para que vocês comecem a investigar isso? Então, a denúncia ela chega de diversas formas. Ela pode chegar ou através, as próprias marcas procuram a gente, então o próprio produtor da bebida, eles procuram através de um advogado, apresenta uma notícia crimes para nós, e nós, através dessa notícia criminal, nós vamos trabalhar para elucidar, ou pode ser uma denúncia anônima, né? Ou pode ser até um levantamento nosso e através de uma denúncia anônima que a gente começa a levantar isso daí. Só que o trabalho ele vai depender das circunstâncias. Nem sempre, né? Os marketplaces hoje também têm colaborado quando verifica alguma incidência lá, algo que pode chamar a atenção, e eles também têm peticionado nesse sentido. Porque principalmente no caso do marketplace, não querendo isentá-los da responsabilidade, muitas vezes eles vendem produtos que chegam até eles que eles não têm conhecimento. Às vezes, num dropship, por exemplo,
Eles nem conhecem o produto, nem né, não tem não manuseiam o produto, não consomem o produto. Eles só, né, tem lá no marketplace dele os clientes, o cara quer comprar aquilo, ele entrega e ele não sabe nem de onde está vindo, né? Isso, exatamente. Eles fazem hoje tem melhorado bastante, né? De um tempinho para cá tem melhorado bastante isso daí. Por uma pressão até que é feita sobre eles e pela preocupação deles também nesse sentido. E pela imagem, né? A própria imagem deles. Então, eles têm usado alguns softwares, alguns sistemas para buscar, assim, identificar se aquilo que está anunciando é algo lícito ou ilícito, né? E muitas vezes eles derrubam um anúncio quando eles têm dúvida, quando não, eles procuram a gente para que seja efetuado um trabalho. E muitas das vezes esse trabalho ele não chega também desenhado para nós. Vai ali, que ali vai ter. Com certeza não, né? E isso, nós fazemos um trabalho muito meticuloso. Como eu disse, esse trabalho que foi feito na região de Piracicaba foi algo que os policiais foram para lá diversas vezes. Aí tem que ter aquele feeling, aquela experiência, aquela inteligência para aguardar o momento certo de atuar, para levantar os subsídios corretos, porque assim, às vezes se tem a impressão de algo, mas se você agir fora do tempo correto, ou então, agir por impulso, vamos dizer assim. Agir por impulso, você perde o trabalho, né? Então, você tem que pensar muitas vezes... É muito difícil até essa questão do time, né? Digamos assim. De você entender... É agora o momento que eu vou agir? Como eu vou noticiar isso daí? Será que é esse mesmo lugar que eles estão armazenando? O cara, ele frequenta aqui, mas será que é esse local? Tem um outro local? Como que eu estendo essa investigação? Então, a gente erra também, mas assim, a gente busca... tentar ser o mais assertivo, porque às vezes você perde... Se você errar, você perde meses de trabalho, né? E quando você vai eclodir a operação, realizar o trabalho, que muitas das vezes tem que ser com o auxílio do Ministério Público e do Poder Judiciário, porque eles acabam concedendo a nós um mandado de busca para que a gente ingresse nos locais que, em regra, são fechados, né? Então nós temos que ser assertivo, né? Nós não podemos ser... E no caso da bebida tem um outro detalhe, né? Se o cara, de repente, o falsificador, ele produziu uma gama de bebidas que vai ser destinada a um evento ou a algum destinatário, se nós chegarmos atrasados, nós perdemos aquela carga. Então, nós temos que ser muito cuidadosos nesse sentido. Então, é algo que não é fácil e a gente, como você disse, nós usamos todos os meios possíveis e legais, né? Dentro da tecnologia, usamos a tecnologia necessária, buscamos viver muitas vezes a vida do falsificador, no caso, ou do outro criminoso, no sentido de ir elucidando. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Nós vamos pegando elementos soltos, pontas soltas, e juntando tudo isso e vendo, então, onde que a gente chega para desvendar o crime e atribuir. Porque depois nós temos uma missão que acaba sendo uma missão processual, né? Nós temos que entregar ali ao juiz e ao promotor de justiça, que eles vão fazer um julgamento daquelas pessoas, os elementos suficientes para levar a incriminá-lo, né? Então nós temos que apresentar tudo para ele, uma individualização do que cada um fazia, como era feito, por que ali, qual que é a materialidade, e aí nós temos o trabalho dos peritos, que inclusive nesse caso do metanol estão trabalhando demais no sentido de elucidar para estabelecer se aquele produto, se há uma materialidade quanto à falsificação ou não falsificação. Então, ou seja, veem que é um conjunto de coisas, né? E um trabalho difícil. Então, esse foi um dos trabalhos que nos chamou a atenção. Recentemente, logo que eclodiu esse caso do metanol, nós tivemos um outro trabalho também que foi muito importante, que em que pese ali nós termos pego 2 pessoas só que estavam envolvidas com aquela fábrica, eles tinham uma estrutura que 2 pessoas eram suficientes para tocar uma grande produção ali e produzir centenas de garrafas por dia. Porque eles já deixaram estruturado mecanicamente, tinham as envasadoras no local, o líquido era preparado, a partir do momento que o líquido era preparado, com uma bomba era jogado para um tonel, desse tonel era jogado para as envasadoras e era só eles envasarem e prensarem as tampinhas que também já estavam prontas. Então eles tinham uma linha de produção muito boa. E quando isso também chegou a nós, esse trabalho, o inicial, né, que nós fomos procurados até pelas marcas, aquilo que chegou é bem diferente daquilo que nós pegamos no final, né? Ou seja, foi um endereço diferente, um local diferente, uma circunstância diferente, e nós só conseguimos prender as pessoas em flagrantes que foram
Que nós conseguimos prender essas pessoas em flagrante porque nós também tínhamos os locais em que elas dormiam, os locais em que eles ficavam, porque senão nós íamos chegar na fábrica e talvez, né, isso é uma hipótese, talvez até por conta do que já tinha sido dias antes veiculado sobre a questão da falsificação e das mortes, nós chegamos na fábrica e não tinha ninguém naquele momento. Mas nós conseguimos efetuar a prisão mesmo assim e foi muito exitosa a prisão. Mas isso é por conta do trabalho efetivo, do trabalho o trabalho efetuado com muita capacidade e muita competência. Agora o que eu fico pensando, né? Assim, o cara tem uma fábrica, ele investiu dinheiro, né? É claro que a gente está falando aí do lucro, né? Que ele está fazendo um produto de baixíssima qualidade, vendendo ele por um preço, né, igual a um produto que tem uma qualidade muito boa. Mas vamos combinar que o trabalho é praticamente o mesmo, né? Porque ele também não usa essa inteligência dele para fazer algo que seja bom, verdade, que não tenha talvez a qualidade do outro, mas que ele comece um trabalho que seja legal, né? Vocês têm esse trabalho psicológico assim para entender um pouco a mente humana nesses casos, por que acontece isso? A questão é o que nós entendemos, até pelo que nós conversamos e vivenciamos com eles, é assim, já existe a marca para se consolidar no mercado, ela demora, né, para ganhar uma reputação e ganhar o mercado. E eles vão pelo mais fácil, né? Então, ou seja, eles teriam que produzir e consolidar essa marca deles no mercado. Eles já pegam uma marca que já é consolidada e faz o quê? Falsificam a marca para vender. Eu me lembro uma vez que nós fomos efetuar um trabalho em uma loja, né, que vendia muito bonés. E o cara, ele produzia, o falsificador, ele produzia os bonés. E ele até falou, né? Ele falou, colocou os 2 bonés e falou: doutor, olha esses 2 bonés aqui. Ambos são idênticos. Só que eu vendo 10 dessa marca e esse que é a minha marca própria, eu vendo 1. Então, eu acho que a grande questão é isso, é a consolidação da marca e todo esse percurso, né? Então ele vai pelo caminho mais fácil. E, obviamente, se já trabalha na licitude, você não tem que contratar de meio legal, você não tem que certificar o produto, né? Então não tem que ser passado por nenhuma certificação. Tem um monte de vários custos que você não... Vários custos, vários entraves e várias dificuldades, né? Assim, de Mas fazer. Nesse caso que você falou dos bonés, o cara produzia para aquela marca, né? Então era o mesmo boné. Não, ele na verdade, ele tinha uma marca própria, a marca dele, que era uma marca que era legalizada, ele tinha uma empresa aberta no nome dele. Só que além dele vender da marca dele, ele falsificava. Ele colocava a marca para quem ele nem produzia, por exemplo. Exatamente, ele não era autorizado para fazer uma marca X e ele fazia o boné dessa marca X. Então ele acabava comercializando isso que ele falou, essa marca X aqui. Essa seria a minha próxima pergunta. Se você já tinha pegado algum produto que você olha para um, olha para outro, e você não consegue diferenciar. Eles são, assim, idênticos. Esse do boné, então, foi um desses casos. Esse do boné, você olha, pela qualidade, dava para ver que não era um boné de marca consolidada, né? Mas se você olhar com o da marca própria dele, é o mesmo boné, né? Nesse caso. Nós temos, você falou de diferença, né? Nós temos, por exemplo, bolsas. Bolsa eu acho que é um dos artigos mais falsificados. Eles falsificam e tem essas bolsas de valores altos, né? Sim. E valores expressivos. Então eles fazem uma falsificação e aí eles até falam de falsificação de primeira linha, né? Que eles costumam falar. E essa falsificação que eles falam de primeira linha, você tem que ser um entendedor e olhar detalhes específicos, porque a falsificação ela se aproxima muito dos elementos da original, né? Da original. Só que a qualidade não se assemelha, o tipo de couro, né? Às vezes o cheiro também da bolsa é diferente por conta do couro. Então, são alguns detalhezinhos, né? Alguns detalhezinhos que você acaba vendo. Só que para quem não entende e olha, acaba passando despercebido, né? Em relação ao metanol, bom, a internet a gente ouve muitas coisas bacanas, né? E outras a gente sabe que a gente tem que checar as informações que a gente acaba recebendo.
Mas eu ouvi, inclusive, vários posts em Instagram que falam de vinho, que o metanol, quando ele é adicionado no vinho, ele não se mistura, né? E que por isso, para você introduzir o metanol no vinho, é mais difícil do que em bebidas destiladas. Essa informação procede? Você tem conhecimento disso para falar com a gente? Eu não tenho, de verdade, eu não tenho conhecimento com relação ao vinho, se é possível ou não. Mas a falsificação de vinho... Não, isso sim. Mas em relação ao metanol... mas ela já é mais difícil também. É uma falsificação também mais difícil, né, do que o destilado em si, né? Às vezes pode ter uma falsificação ali mais no sentido de mexer com a qualidade, vender o mais barato pelo mais caro, mas basicamente isso daí. Mas eu não tenho essa informação do metanol e se não mistura, se os produtos não se misturam, talvez como água e óleo, né? Seria um exemplo. Sim, né? sim. Mas eu não sei te dizer isso não, tecnicamente não saberia te dizer. E existe assim, por exemplo, um cara que falsifica um tipo de produto, ele atua em várias áreas ou existem pessoas que se especializam em falsificar um tipo de produto? Por exemplo, um cara que falsifica vinho, né? Igual a gente teve o caso do cara lá que falsificava os vinhos de altíssima gama e vendia nos leilões e que foi encontrado só porque ele vendeu um vinho que a vinícola não tinha produzido aquela safra. Mas eles acabam se especializando em uma coisa ou o que vier para eles é lucro? Sim, normalmente o que nós vemos, né, em regra, as pessoas, os falsificadores acabam se especializando. Então tem lá o falsificador que ele realiza a falsificação de tênis, por exemplo. Então ele vai montar uma estrutura porque ele aprendeu a fazer aquilo, ele trabalhou em alguma fábrica, que fazia tênis, ele aprendeu a fazer aquilo e ele começa a falsificar. Aí tem o falsificador que trabalha em confecções, né? Então ele tem essa expertise de falsificar roupas, e aí ele começa a fazer isso aí. E a bebida, a mesma coisa. Ele ganhou essa expertise de falsificar bebidas, quer destilado, quer não destilado. Ele vai partir para esse lado. E muitas vezes até nem isso se mistura, né? O falsificador que faz a falsificação do destilado, ele faz a falsificação do destilado. E o que faz a falsificação de bebida que não é destilado, como uma cerveja, ele vai fazer da cerveja, por exemplo. Até porque os maquinários muitas vezes não coincidem, né? A estrutura que você tem que montar, elas não coincidem. Tem um falsificador de brinquedo, que ele vai ter que ter um molde certinho para fazer o brinquedo, a envasadora de plástico, tudo. Então ele precisa de uma estrutura para ele falsificar o brinquedo. Então ele se prepara para isso. Como se fosse nós fazendo um paralelo, como se fosse uma indústria normal mesmo. Então ele vai montar, ainda que de forma precária, uma indústria, como até citei o exemplo da questão da bebida. Vai ter uma envasadora lá, vai ter um tonel, vai ter uma bomba que suga essa bebida, vão ter as essências, né? Vai ter o álcool, que é um álcool alimentício, né? Que é para ingestão. Então eles vão ter todos esses produtos e eles acabam estruturando isso. Então, ou seja, eles acabam se especializando no tipo de falsificação. E vamos voltar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais do lado pessoal. Você, desde quando você falou para você mesmo, falou assim, poxa, eu acho que eu quero seguir, acho que eu quero ser policial, acho que eu quero ser delegado, acho que eu quero combater o crime organizado. Como é que isso começou na sua vida? Juan, na verdade eu sempre gostei disso. Por exemplo, até quando você começou a perguntar sobre os trabalhos que a gente executa, eu vou rememorando assim, algumas coisas que nós fizemos, e isso é um negócio que me dá muita satisfação. Assim, quando você chega a uma conclusão de algum trabalho que é difícil e você apresenta um resultado relacionado a esse trabalho, que nós já fizemos durante a carreira inúmeros, assim, é um negócio muito satisfatório, por questão, eu me entendo vocacionado, né? Eu me entendo vocacionado nesse sentido. Mas isso desde a sua adolescência, então, assim, você já tinha... A vida, ela vai nos levando, né? Sim. A vida, ela vai nos levando, nós vamos nos conhecendo, conhecendo algumas coisas, né? Inicialmente, eu confesso que eu não tinha... gostava muito, sempre gostei da atividade policial, mas eu não imaginava que eu pudesse ser um delegado de polícia ou
ou trabalhar. Na sua adolescência, assim, quando você estava lá? Não imaginava. Não imaginava você tinha vontade de ser o quê? De fazer o quê? Nossa, eu tive vontade de fazer bastante coisa. Isso foi mudando, né? Isso foi mudando, aí vai chegando o próximo vestibular. Só que a partir do momento que eu tomei a decisão... Mas você queria fazer o quê? Eu era muito ligado ao esporte, né? Me fala duas... eu era muito ligado ao esporte, então eu gostava muito dessa área esportiva e tal. E com o passar do tempo foi amadurecendo e eu fui tendo uma afinidade muito grande com a questão do direito. Até porque meu pai é advogado, então eu tive uma afinidade muito grande por essa questão do direito e começou a me fascinar o direito, né? O conhecimento pelo direito é algo fascinante. A partir daí, então, que eu comecei, e eu gostava muito da questão também policial. E como eu era do interior, eu vim do interior, de uma cidade do interior, que nós não tínhamos muita oportunidade de emprego. É uma cidade muito pequenininha do interior de São Paulo, se chama Três Fronteiras. É perto de Santa Fé do Sul, que é uma... É divisa com Mato Grosso do Sul, na verdade. É noroeste paulista, extremo noroeste paulista, extremo paulista, ali na divisa com Mato Grosso do Sul. Então um pouquinho longe daqui, né? Então eu vim de lá, e lá nós não tínhamos muita oportunidade. Então aí eu também comecei a ter um interesse por prestar concursos, né? Então, inicialmente, fui prestando concursos, até que eu fui policial militar, fui bombeiro, ali com 20 anos, 21 anos, eu já tinha sido aprovado no concurso público para isso e estava fazendo a faculdade de Direito, né? Quando eu fui comecei a fazer... Você fez a faculdade onde? Eu comecei a estudar em Araçatuba e, posteriormente, depois, por conta da aprovação de ter sido chamado no concurso, que eu fui trabalhar em São José do Rio Preto, aí eu acabei me mudando e terminando a faculdade em São José do Rio Preto. E a partir daí, então, acho que as duas vontades ali, as duas coisas que eu gostava, essa questão da questão policial em si e a questão também de gostar do direito, eu acho que eu acabei conciliando as duas em uma, né, que é ser delegado de polícia. Então, prestei concurso, tanto é que eu não acabei prestando concurso para outras carreiras jurídicas, senão para delegado de polícia. E eu acabei... passando depois no concurso, depois de algum tempo, que eu era 6 anos e meio, mais ou menos 7 anos, que eu era bombeiro, né, policial militar, eu acabei passando no concurso, sendo aprovado no concurso aqui em São Paulo, para delegado de polícia e comecei a trabalhar aqui. Então é algo que eu gosto muito, eu me entendo vocacionado, sou muito feliz com o que eu faço, né? E acho que mais ou menos como foi que você sentiu essa vocação, né? Porque... Passando um pouco assim, falando um pouco da minha área, né? O talento é importante, mas eu acho que a vocação, né? Para tudo na vida, eu acho que a vocação ela acaba sendo o diferencial, né? Tem muita gente talentosa que acaba que por falta de vocação não vai não continua, né? Sim. Sim. Como é que você vê assim você encontrou a sua vocação? Então, Juan, quando eu vim para São Paulo, né? Aí, imagina, eu sempre morei no interior, não conhecia absolutamente nada de São Paulo. Bem, da verdade, era caipira, né? Como eles falam, era bem caipira, e eu acabei vindo para São Paulo. E não tinha muito conhecimento nem da cidade, eu tinha dificuldade para andar aqui, até para fazer os estágios, tiveram alguns amigos da academia que ajudaram bastante nesse sentido, né? E a gente, em regra, quando sai da academia de polícia, a gente assume algum plantão em algum lugar. E o primeiro lugar que eu trabalhei foi na Vila Matilde, 21DP. Fui mandado lá para a Vila Matilde e comecei a trabalhar lá, no plantão. E aí você começa a entender. E isso tem uma outra particularidade, né? No interior, o que eu via de polícia, tinha entendimento de polícia no interior, era um pouco diferente do que acontecia aqui, né? Acho bastante. A velocidade aqui é outra velocidade, né? E eu comecei a trabalhar lá. Conheci pessoas importantes, assim, que na minha trajetória policial, alguns que são amigos até hoje, né? Os delegados que passaram, todos que foram titulares, meus superiores, eu acabei aprendendo bastante com eles todos, não tem, sem exceção, sempre com o outro aprendi, e com as pessoas também, aqueles que trabalharam comigo, investigadores, escrivães e tal, eles me ajudaram bastante. E eu, nessa época, já trabalhando no plantão, então, muito assim, você via no plantão lá, a obrigação do plantonista era recepcionar as ocorrências, fazer aquilo que tinha dentro da ocorrência e entregar isso para que depois tivesse uma continuidade. Mas eu gostava tanto que eu via aquilo e muitas vezes pelo que eu ouvia ali no momento
da redação da ocorrência e conversava com as pessoas, aí eu fazia minhas anotações e eu via que aquilo dava para eu puxar algum fio ali e tentar esclarecer aquele crime. Muitas vezes eu pedia para o meu titular à época, falava para ele, doutor, você pode me descer esse inquérito para mim? Eu acho que eu consigo presidir lá do plantão, só que assim, nós tínhamos um horário, uma escala, né, para trabalhar. Então, muitas das coisas que eu fazia, eu acabava fazendo na minha folga, né, para ir buscar evidências na minha folga. Uhum. Aí eu comecei a entender mesmo que eu tinha vocação e gostava daquilo ali, só que eu gostava de trabalhar com investigação, né? Era isso que eu gostava. Então, eu gostava de esclarecer. Você gostava de pensar na parte psicológica. De ir a fundo naquilo, né? De elucidar aqueles crimes e alguns até nós conseguimos elucidar até no plantão. Muitas vezes pegava ali uma equipe que estava ali que também era interessado, falava, me ajuda com isso aqui, vamos fazer tal coisa, e nós saímos durante o plantão, o outro ia resolvendo alguma coisa ali. Graças a isso, assim, fui fazendo amizade, sendo conhecido, porque eu não conhecia ninguém aqui na polícia. E aí consegui chegar até alguns departamentos, como estou no DEIC, já trabalhei no departamento de narcóticos, hoje trabalho no DEIC, né? Já estou há um bom tempo, que é um departamento muito importante da Polícia Civil. E assim foi se dando a carreira, né? Dia a dia. Mas isso é importante, é como você falou, tem um monte de gente de talento, né? Que muitas vezes vai desanimando, porque nós encontramos, né? Em todas as profissões, a minha não é diferente. Sim. Nós encontramos diversos entraves, né? Só que eu acho que a vocação é algo que... faz com que nós tenhamos uma resiliência, insistamos naquilo que a gente quer, porque isso acaba dando prazer para nós, né? Psicologicamente, acaba dando uma satisfação e é uma sensação de dever cumprido, uma sensação de orgulho pelo que você fez, sem esperar, às vezes, uma retribuição, mas é o que você mesmo consigo, né? Eu acho que foi mais nesse sentido. Acho que nesse momento eu percebi e a partir daí fui levando e estou até hoje. Né? Eu acho curioso isso, né? E porque você, na sua profissão, você assume muitas responsabilidades e riscos também à altura, né? Principalmente hoje em dia, quando a gente vê, principalmente nos noticiários, que é onde eu tenho acesso, né, a questão ligada ao PCC, a tudo que está acontecendo. Hoje em dia, tudo que acontece é PCC, né? Mas existe, de fato, essa organização que, pelo que a gente percebe, ela está cada vez mais infiltrada na nossa sociedade, né? Como é que você vê essa ligação do PCC com a nossa sociedade e o que a polícia, qual o olhar da polícia em relação a isso? Hoje nós temos uma preocupação muito grande e um entendimento também muito grande do que é o PCC e a estrutura que hoje tem, né, o PCC. Nós não podemos negar a existência do PCC. Ele existe e ele está estruturado. E hoje nós vemos até alguns integrantes da facção que acabam sendo presos, que caem em algumas investigações, que já conseguiram se monetizar bem, ter um poder aquisitivo bom. Patrimônio. Né? E queira ou não, a pessoa que tem dinheiro, né? Que tem dinheiro, o PCC em certas gamas aí ele acaba tendo dinheiro, ele acaba ganhando um pouco de poder, consegue se infiltrar em alguns locais, o que dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas o trabalho da polícia em si é ficar atento a isso, né? E buscar diminuir, buscar cada vez mais trabalhar para ir evitando mais ainda o crescimento do PCC e coibindo as práticas que eles fazem, né? Mundialmente, né? Existem as máfias, existem organizações criminosas, que nós vemos até, tem livros, né, muito, muito expressivos falando, filmes, etc. Uhum. E nós conhecemos até não só da literatura, mas também da experiência prática existência, e isso é mundial. Então isso não é algo que é exclusivo nosso, mas nós temos que nos preocupar com o nosso, né? Que aqui no estado de São Paulo é o PCC, e você vê que outros estados têm inúmeras outras facções também criminosas, organizações criminosas, que também devem ser repudiadas, e a polícia corre atrás disso, né? Dentro daquilo que se tem, da estrutura que se tem, de tudo que se tem, no sentido de dirimir esses problemas. Você falou agora de literatura, né? Livros, filmes. Você acha que a arte imita a vida ou a vida imita a arte?
Eu acho que você pode me responder melhor isso, né? Pelo seu lado. Você está do outro lado lá, eu acho, você está na prática. Mas lá. eu acho que as duas frases se aplicam acho que diametralmente. Eu acho que em alguns contextos a arte imita a vida, em alguns contextos a vida imita a arte. Mas nós vemos... por exemplo, eu gosto muito do que a arte imita da vida real, né? Então, aqueles contextos de um documentário, ou então uma história que ela é reproduzida de uma história real. Eu gosto muito, nós vemos grandes obras, né? Grandes... várias filmes aí, então, literatura que é reprodução da própria vida, né? Olha, para a gente encerrar aqui, eu queria primeiro manifestar aqui, primeiro agradecer a sua presença e um desejo profundo mesmo, profundo, que a polícia passe a ser mais valorizada do que o bandido, né? Porque hoje em dia eu acho que existe um culto aí a várias coisas que a gente vê que é errada, a gente vê que não é assim que funcionam as coisas, né? As vítimas da sociedade, eu acho que muitas vezes elas não vão para o crime, né? Então, acho que a gente precisa valorizar as pessoas que estão aí para cuidar da nossa segurança, para elucidar tudo que pode afetar a nossa vida. E eu acho que você, no seu cargo, é de extrema responsabilidade, e eu espero que cada vez mais a gente consiga virar esse jogo, né? E eu acho que isso passa pela cultura, pela educação, né? Por mais escolas, porque eu acho que é de pequeno que a gente aprende, né? Eu queria saber, assim, para a gente encerrar, o que você acha que nós, como sociedade, como consumidores, a iniciativa privada, né, a gente pode fazer como mensagem, né, como transmitir, como comunicar para que essas coisas diminuam. Acho que acabar é meio ilusório, né? Mas para que diminua, para que a gente tenha mais segurança, para que a gente possa andar na rua mais tranquilo, para que a gente possa tomar um vinho sem se preocupar que ele seja falsificado, ou que possa tomar um drink que não tenha metanol e que coloque em risco a vida de tantas pessoas. Primeiro, eu acho que eu agradeço, né, as palavras. Nós, assim, eu como policial, né, e nós policiais, a gente fica muito enaltecido e contente quando as pessoas reconhecem o que a gente faz, que é um trabalho difícil. Nós erramos como qualquer pessoa, qualquer tipo de atividade, mas muitas vezes o nosso erro nos custa muito caro, né? Nos custa muito caro, mas muitas vezes, e como todo erro, nós não queremos errar, né? Mas então, todo policial, ele erra certo. Nós temos polícias no estado de São Paulo, inclusive que eu tenho um conhecimento mais próximo, polícias que é a Polícia Civil, Polícia Militar, a própria Guarda Civil Metropolitana, as Guardas Civis Metropolitanas, que são muito bem preparadas. Há um cuidado no sentido delas serem bem preparadas, porque é importante não só nós termos times preparados, né? Porque a gente não faz nada sozinho, tá? Então, um delegado não faz nada sozinho, um oficial da PM ele não faz nada sozinho. É necessário que haja todo o apoio de todo mundo que está nesse contexto. E, inclusive, o apoio, né, e a sinergia entre as forças também ajuda demais. Então, os diversos organismos, e nós temos isso, e cada vez vem melhorado isso, assim, no estado de São Paulo. E quando nós temos também o apoio, nós contamos com o apoio de outras polícias para realizar atividades em outros estados, e eles também realizar atividades aqui em São Paulo, nós também vemos que nós temos polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, muito bem preparadas também no outro estado, e nós vemos inúmeras pessoas vocacionadas também nesse sentido. Então, nós ficamos muito felizes quando nós temos palavras como você fez agora, enaltecendo e dando a real importância para o trabalho que nós executamos, né? Agora, a questão da mudança, eu sempre entendo assim,
que nós temos coisas que elas devem ser feitas a curto, a médio e a longo prazo. E obviamente que a educação talvez seja o ponto fundamental para uma mudança de atitude. Só que essa mudança de atitude ela demora 20, 30 anos. Tá? Isso uma geração, né? É, uma geração. E hoje nós temos o problema, né? O problema da criminalidade, o problema dos crimes acontecendo. E o que nós vamos fazer de imediato para que isso surta efeito a médio prazo, para que depois essa medida da educação ela tome vulto a longo prazo. Então, ou seja, o que, na minha opinião, o que deve ser feito é isso, se atacar nesses 3 momentos, né? Às vezes a medida que vai ser utilizada agora, ela não vai ser tão agradável, mas ela é necessária para que resolva o problema agora, para que aquilo que nós estamos plantando para daqui 30 anos, e isso que nós fizemos agora, né, seja possível que nós estamos plantando colher aqueles frutos lá no final, porque nós executamos agora uma atividade que talvez não é a menos dolorida, mas é a necessária. Então eu acho que é nesse sentido. E aí cada um, né, de per si, nós falamos muito aqui sobre a questão de querer levar vantagem, da questão cultural. Eu acho que cada um de per si ele deve fazer a sua parte. Muitos de nós, às vezes, contribuímos com algum tipo de crime sem que nós nos demos ideia, ou até mesmo por a gente achar que não, todo mundo faz, eu vou fazer. É normal fazer isso. Não é normal, né? Nós temos que normatizar essas coisas. Normatizar, exatamente. Nós temos que pensar de uma forma mais perfunctória, né? Nós entrarmos mais no problema para a gente entender, de certa forma, qual que é nosso papel dentro de todo esse contexto criminal. E aí nós podemos dar a nossa parcela de contribuição, mas se eu der, você der, quem está assistindo ao seu programa der, nós vamos melhorando um pouquinho, né, essa questão. Então eu acho que é isso, cada um fazer sua parte. Nós como polícia fazemos nossa parte como nós estamos fazendo e tentando fazer cada vez mais. E assim vai, sociedade em si fazendo sua parte, governantes fazendo sua parte. E a gente acredita que dessa forma nós tentamos um país melhor para as nossas futuras gerações. Maravilha. Delegado Dr. Wagner Martins Carrasco de Oliveira. Bom, se você curtiu esse nosso bate-papo aqui, dá um like, fala para os seus amigos, compartilhe, siga o nosso canal. Dr. Wagner, muito obrigado. Espero que tenha gostado do nosso Malbec aqui, que ele é verdadeiro. Veio da vinícola direto para a gente. E até uma próxima e boa sorte aí. Agradeço a oportunidade, foi uma enorme satisfação poder falar com você. Parabenizo, né, pelo programa, que tem sido excelente e tendo grande alcance. Adorei a conversa aí, acho que de bom grado, espero que gostem também. Maravilha, valeu, obrigado. Saúde, até já.